Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar com o nosso curso de probabilidade estatística. Nessa aula nós vamos começar a falar de teste de hipótese. Nessa aula a gente vai falar de teste de hipótese para média com variância conhecida. Na próxima aula tem teste de hipótese para média com variância desconhecida. Essa variância, a gente já sabe que é a variância populacional. E essa é a teste para a média populacional também. E a gente também vai ver teste de hipótese para proporção. Okay? Essas são as próximas 3 aulas. Teste de hipótese para média, com variância conhecida, com variância desconhecida, e teste de hipótese para proporção. Primeiro, o que é teste de hipótese e qual que é a diferença de teste de hipótese com intervalo de confiança que a gente viu nas últimas aulas? É o seguinte, ó. O que era intervalo de confiança? Vamos lembrar. Intervalo de confiança era o seguinte: a gente pegava uma amostra, já que não dava para pegar a população inteira e calcular qual que é a média da população, então se a gente queria um intervalo para média populacional, a gente pegava uma amostra, calculava a média daquela amostra e a partir daquela média a gente calculava ali um erro, uma margem de erro. Essa margem de erro dependia da variância ou amostral ou populacional, se a gente conhecia a variância populacional, e dependia também do nível de confiança, né? Então a gente falava assim, no nível de confiança ali de 90% ou de 95%, a gente sabe que a média vai estar nesse intervalo, a média populacional. Então, baseado na média amostral, a gente achava um intervalo para a média populacional e com uma certeza ali com nível de confiança de 95%, 90%, ou nível de confiança que desse no exercício, né? Ou para proporção, mesma coisa, né? A proporção populacional tá nesse intervalo aqui, tá? Com nível de confiança de 95%, 90%, ok? Então isso era o intervalo de confiança, a gente achar um intervalo em que a proporção ou que a média populacional está com um nível de confiança X%. O que é o teste de hipótese? O teste de hipótese a gente já vai ter uma hipótese. Eu acho que a média é tanto. E aí eu vou testar, eu vou pegar uma amostra. A partir da amostra eu vou testar para ver se a média populacional realmente é aquele tanto que foi afirmado. Aí eu posso fazer o quê? Ou aceitar a primeira tese, falar assim, realmente a média foi isso que você disse. Ou rejeitar, falar assim, não, pela amostra que eu tirei, a sua tese ali que você falou, a sua hipótese, que a média é esse daqui, eu vou discordar, não é não. Eu tenho 95% ali de confiança que a média não foi o que você falou. Ou se eu aceitar, eu vou ter 95%, é o nível de confiança, né? 95%, 90% de confiança, que é o que você falou. Então, no teste de hipótese, a gente vai falar, eu acho que a média é tanto. Ou da proporção também, eu acho que a proporção é tanto. Aí eu vou fazer o teste para ver se eu aceito aquela hipótese de que a média é realmente aquele valor ou de não é, e eu recuso. Vou dizer, eu acho que não é. Onde que a gente usa esse teste? Por exemplo, o Inmetro usa bastante esse teste de hipótese. Vamos supor que a fábrica faz um produto e ela afirma, esse produto aguenta tantos quilos, não sei, ele aguenta tantos. Ou a lei diz, né, esse produto tem que aguentar tantos quilos. Então, ou a empresa falou que aguenta tantos quilos, ou está na lei que precisa aguentar tantos quilos. O que o Inmetro faz? Ele vai lá, pega uma amostra daqueles produtos e testa. Se aguentar aquele tanto lá, ou aguentar mais, passou. Agora, se aguentar menos, aí ele vai reprovar. Só que não é só pegar, tipo, peguei 10 amostras, pega as 10, calcula a média, se a média for menor do que foi dito, pronto, reprovou. Não é desse jeito. A gente tem que provar matematicamente, estatisticamente, né? A gente vai fazer uma conta ali para mostrar, por essa amostra, tem 95% de chance ali do seu produto não estar seguindo a lei, não estar aguentando tantos quilos, ok? Então ele vai pegar uma amostra. Por quê? Dá para pegar todos os produtos da fábrica. Imagina só, o Inmetro chega lá, eu quero pegar todos os produtos da sua fábrica
E ele vai lá e testa o tanto que aguenta, quebra todos os produtos. Ah, esse aguentou tantos quilos, esse aguentou tantos quilos, quebra todos os produtos. O Inmetro vai fazer isso? Ele vai pegar na fábrica e quebrar todos os produtos só para ver a média populacional? Não, isso é inviável. O que ele faz? Ele pega uma amostra e obtém ali daquela amostra qual que é a média que aguenta, a média amostral que aguenta aquela amostra. E aí, baseado naqueles dados que ele chegou, aí ele vai inferir sobre a população. Falou assim, a população ali, ó, ou seja, os produtos da sua loja realmente estão seguindo a lei, realmente estão aguenta o tanto que tem que aguentar. Ou está seguindo o que você está colocando ali na descrição, então beleza, pode continuar vendendo. Ou, ó, não, seu produto não está seguindo a lei, ou seu produto não está seguindo o que você colocou ali na legenda ali, então para de vender, ou muda a legenda, ou vamos ver aí o que faz. Mas tá errado. Ou, por exemplo, eu posso fazer um teste de hipótese para proporção. A proporção pode ser, por exemplo, qual que é a proporção de produtos defeituosos. Vamos supor que na lei está escrito lá que pode ter no máximo 10% de produtos defeituosos. Ou às vezes a fábrica fala que só tem 10% de produtos defeituosos. Aí o método vai lá verificar, por exemplo. E aí ele pode ver, pega uma amostra, ver quantos que tem defeito ou não. E aí, baseado nessa amostra, ele também vai fazer um teste de hipótese para ver se ele aceita, ó, realmente vocês estão seguindo a lei e tem menos que 10% defeituosos. Ou não, assim, opa, vocês têm mais que 10% defeituoso aí, vamos ver o que a gente faz aí, porque vocês estão irregulares. Então o teste de hipótese é isso, a gente começa com uma hipótese. Ó, eu acho que a média é tanto, ou eu acho que a média é maior ou igual a isso, ou eu acho que a média é menor ou igual a isso, e eu vou lá e testo. Será que a média realmente satisfaz essa hipótese? Aí eu chego na conclusão no final, ou que satisfaz e eu aceito essa hipótese inicial, ou que não satisfaz e eu não aceito aquela condição inicial. Eu posso errar? Posso, porque eu vou ter um nível de confiança de 90%, 95%, mas eu ainda posso errar. Então uma conclusão pode ser, ó, eu aceitei sua hipótese, mas eu tô meio desconfiado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais amostra para testar mais. O método pode chegar nisso. Né? Ó, eu aceitei essa hipótese, mas eu fiquei meio desconfiado aí. Vou testar mais. Ou, por exemplo, ó, o método fala assim, ó, recusei sua hipótese. Aí a loja fala assim, não, é que você pegou uma amostra ruim. Pega mais amostra para testar? Aí pega mais amostra para testar, para ver, né? Para tentar aumentar ali o embasamento para você ver se você aprova ou não. Okay? Mas um teste de hipótese é isso. Você tem uma amostra e uma hipótese e você vai tentar, através do teste de hipótese, ver se aquela hipótese é válida ou se você recusa ela. Vamos começar com um exemplo que usa o teste de hipótese para achar média com variância populacional conhecida. Vamos lá. Uma empresa produz um parafuso que deve ter em média 15 milímetros. Então, o parafuso tem que ter em média 15 milímetros. Se for muito grande, não serve. Se for muito pequeno, não serve. O parafuso tem que ser daquele tamanho. Média 15 milímetros, tá? Após coletar de um lote uma amostra de tamanho 10, eu peguei 10 parafusos, ok? Uma amostra. Foi constatada uma média de 13,5 milímetros. Ô professor, sabe aqui? A média do parafuso tem que ter 15. Ok. Eu coletei 10. Tá. A média foi 13,5. Tá. Rejeito na hora. Nem faço conta. Ué, se a média tem que ser 15. Eu peguei 10. A média dessa amostra foi 13,5. Já deu menos que deveria ser. Rejeito o lote inteiro na hora. Nem faço conta. Não, não é assim. É assim, a gente vai fazer a conta para ver se aprova ou não, ok? Não é porque a média foi menor, foi diferente da amostra, que eu peguei 10. A média desses 10 foi 13,5. Quer dizer que de todo mundo é 13,5? Não, não é assim que funciona. Eu não vou falar que a minha população inteira de parafusos, ou seja, os meus 1 milhão de parafusos, não sei, 100 mil parafusos. Meus 100 mil parafusos vai ter uma média de 13,5 só porque esses 10 foi 13,5? Eu não posso falar isso, tem que fazer alguma conta aí. Vamos fazer uma conta. Que conta que a gente faz? Vamos continuar o exercício que a gente vai fazer a conta. Assumindo que a distribuição seja normal, então nessas 3 próximas aulas a gente vai ainda usar a distribuição normal ou de state student no caso de variância desconhecida, ok? Mas state student a gente sabe que a aproximação depois vai virando uma normal, né?
e que a empresa produz estes parafusos com desvio padrão de 3 milímetros. Percebe que eu conheço a variância. Então, nos exercícios dessa aula, a gente vai conhecer a variância populacional. Na próxima aula, com for teste de hipótese com variância desconhecida, a gente não vai conhecer a variância populacional, a gente vai conhecer só a variância amostral. Verifique se ela deve reprovar esse lote com um nível de confiança de 90%. Vamos escrever o que a gente tem, ó. A gente tem que a média tem que ser 15. Então, vou escrever assim, ó, μ0. O que é μ0? É qual que tem que ser a média, ou qual que é a média que eu vou esperar que seja. 15 milímetros. Ok? Eu não sei que se no lote tem, todo mundo tem 15 milímetros. Tem que ter. Se o meu lote tiver média 15 milímetros, beleza, eu aprovo. Mas eu não conheço só. Eu conheço só o quê? Eu só conheço os dados de uma amostra de 10 parafusos. E a média amostral, lembra que é o x barra, desses 10 parafusos foi 13,5. E eu sei que a variância populacional, sigma, é 3 milímetros. Eu quero ver se eu aprovo esse lote ou se eu rejeito esse lote. Com um nível de confiança de 90%. Nível de confiança de 90%, que é 0,9. Se o nível de confiança é 90%, o nível de significância é o que falta para 100, 10%, ou seja, 0,1. Tá. Esses são os dados do exercício. Como que a gente resolve esse exercício, professor? Como que a gente faz o teste de hipótese para ver se a gente aprova esse lote de parafusos ou não? O passo para fazer esses exercícios são esses 8 passos. São as etapas, esses 8 passos. Ok? A gente vai fazer cada um por vez, você vai entender melhor cada um. Então a gente vai determinar qual que é o parâmetro de interesse. Bom, o parâmetro de interesse a gente já sabe, que é a média. Tá? Determinou, média. Definir quem que é o H0, quem que é o H1, qual que é a diferença do H0 igual a 1. O H0 é a hipótese que eu vou verificar. Que é o quê? Para aprovar, a média tem que ser 15 milímetros. Não pode ser mais, não pode ser menos. A média tem que ser 15 milímetros. Ok? Então, meu H0 vai ser média 15 milímetros. O meu H1 vai ser uma outra hipótese que é o oposto, é o contrário, é uma alternativa. Então é o seguinte, se a média não é 15 milímetros, exatamente igual, né? Com um nível de confiança, né? Vou achar um intervalo ali, né? Mas se a média não é 15 milímetros, então ela vai ser diferente. Então minha primeira hipótese é o que eu vou testar, ver se é igual a 15. Eu aceito ela ou não. Se eu aceitar a hipótese, beleza, eu aceito o lote. Se eu rejeitar a hipótese, o H0, quer dizer que o H1 é verdade. Ou seja, se a média não é 15, quer dizer que a média é diferente de 15. A gente vai escrever tudo isso daí, calma lá. Depois a gente vai fazer a estatística de teste. Vocês vão ver que na estatística de teste a gente vai usar ou normal ou t-student. Pode usar outras, mas nessas 3 aulas a gente vai usar ou normal ou t-student, tá? Que é bem similar ao que a gente viu lá no intervalo de confiança, mas a gente vai fazer aqui. Então a gente vai usar o normal ou o t-student. Delimitar a região de rejeição. É fazer o desenho da normal lá e ver o que eu estou rejeitando. Obter os valores. Então a gente vai fazer as contas, tanto aqui do passo 4 como do passo 5. Então obter valores é o quê? Qual que é o valor do 4 e o valor do 5? E aí com esse valor do 4 e esse valor do 5, a gente decide se a gente rejeita ou aceita o H0. E aí com isso a gente conclui. Então a gente pode, por exemplo, no 7, rejeita H0 ou aceita H0. Baseado nisso, a gente conclui. Eu aceito o lote ou eu rejeito o lote? Eu passo o produto, o Inmetro aprova o produto ou reprova o produto? Okay? Essa vai ser a conclusão final, baseado no seu rejeito ou não H0. Vamos lá resolver o exercício agora. Esses 8 passos, um por vez. Primeiro, parâmetro de interesse. A gente já sabe que é média, teste de hipótese da média. E além disso é o que? Com variância conhecida, tá? Mas professor, não falou qual que é a variância? Falou qual que é o desvio padrão? Falou. Se eu sei o desvio padrão, eu sei a variância? Sabe. Se eu sei a variância, eu sei o desvio padrão? Sabe. Ok? Desvio padrão populacional é 3 milímetros. Então a variância populacional só pode ser o quê? 9. Né? Que é a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Tá? Com variância conhecida. Isso daqui é importante porque no final dessas 3 aulas eu vou passar as formulazinhas para vocês. Teste de hipótese com variância conhecida. Essa tabelinha aqui, segue ela.
Teste de hipótese com variância desconhecida, segue essa tabelinha. Teste de proporção, segue essa tabelinha, tá? Então você tem que saber qual que é o parâmetro do seu interesse e, se for a média, no caso, se tem a variância conhecida ou não, tá? Então o parâmetro que a gente vai estudar é a média. Depois que você definir um parâmetro, aí você vai definir o H0 e o H1. O H0 é a sua hipótese inicial, que você vai verificar se é verdadeiro ou não. O que é meu H0? O meu H0 é o que? Verificar se a média populacional é igual à média que eu estou supondo que ela é. Qual que é a média que eu estou supondo que ela é? 15. Então, ó, H0 é o que? Média populacional é igual a 15, é o que eu estou supondo. Okay? Se eu chegar na conclusão que é verdade que a média é igual a 15, okay? Lógico, não exatamente 15, mas no intervalo ali de confiança, tá? Mas se a média for 15, eu aceito H0, consequentemente eu vou aceitar o lote. Se eu rejeitar H0, o que vai ser verdade? Agora é o H1, ó. Se o H0 for mentira, o que é verdade? É verdade que o Mi, que a média populacional, é diferente de 15. Então, ou a média é igual a 15, ou a média é diferente de 15, tá? Eu vou estudar o H0, ok? Se o H0 eu concluir que ele é verdade, beleza, aceita a amostra. Se eu concluir que o H0 é falso, eu rejeitar o H0, quer dizer que o H1 é verdadeiro, ou seja, a média não é 15. Se a média não é 15, eu rejeito o lote, porque o lote, o parafuso, não é maior ou igual a 15 é bom, ou menor ou igual a 15, não, é 15. Se ele for muito grande, não serve. Se ele for muito pequeno, não serve. Então meu parafuso tem que ser 15. Ele pode ser um pouquinho maior que 15? Pode. Um pouquinho menor que 15? Pode. Se ele for muito maior que 15, rejeito. Não vai servir para o propósito dele. Se o parafuso for muito menor que 15, também não serve. Tá? Então a gente tem o H0, que é a média populacional é 15. Se eu rejeitar o H0, eu tenho o H1, que é o oposto do H0, que é o que? Média populacional diferente de 15. Definiu o H0 e H1. Hipótese inicial e hipótese alternativa, né? Esse H1 aqui, ó, esse daqui é a hipótese inicial, que eu vou testar se é verdade ou não, que é o que? Eu vou verificar, essa hipótese inicial é o produtor que está falando, né? Aí eu vou verificar se ele é verdade ou não. Ou é a lei que está falando, eu vou verificar se está seguindo a lei ou não. E essa vai ser a hipótese alternativa, que é o que? Ah, se não for verdade inicial, quer dizer que é o oposto, né? É a hipótese alternativa. Tá, definir H0 e H1. Vamos lá, quarto passo. Estatística de teste. Bom, nesse caso ele falou que segue uma distribuição normal. Lembra como a gente padroniza uma normal, lá para normal padronizada? Essa formulazinha aqui, lembra? O que a gente vai fazer? Vamos usar essa formulazinha aqui. Esse x aqui a gente vai usar, já que a gente quer calcular a média, a gente tem a média amostral, vamos colocar aqui o x barra, né? Vai ser média amostral. E no caso aqui o desvio padrão, lembra que o desvio padrão, a gente já falou lá na aula do intervalo de confiança para média com variância conhecida. O desvio padrão de uma distribuição amostral da média seria o quê? Seria o desvio padrão populacional sobre a raiz de n, né? Então aqui seria o desvio padrão, no caso eu vou colocar o desvio padrão sobre a raiz de n, porque esse daí é a fórmula que a gente tinha nas aulas passadas, que era o desvio padrão da distribuição amostral da média. Então a gente vai ter aqui nossa estatística de teste. Então a estatística de teste que a gente vai usar nessa daqui, como é distribuição normal e como eu conheço a variância populacional, a gente vai usar essa fórmula aqui, ok? X barra menos a média populacional, eu vou usar qual média? A média que eu acho que tem que ser 15. Aqui é a média amostral. Aqui é o desvio padrão populacional, que eu conheço. Raiz de n, o n é o quê? É o tamanho da amostra. Esse daqui a gente vai chamar de z calculado, tá? É o z que a gente calculou pela fórmula. E a gente vai comparar esse z calculado que a gente compara com a fórmula com o z que a gente vai achar do nível de confiança.
Como que a gente acha o z, que a gente vai chamar de z crítico, tá? Vai ser o z calculado, que é pela fórmula, e o z crítico é baseado no nível de confiança. Como que a gente acha esse z crítico? Baseado aqui no quinto passo, que é delimitar a região de rejeição. Eu vou pegar aqui, ó, vamos fazer a normal, que a gente já sabe que é a normal, né? Delimitar a região de rejeição. É o seguinte, lembra que a gente já definiu que o H0 vai ser igual a 15 e o H1, a média, vai ser diferente de 15. Ok? Então a gente tem lá uma média. Ok? Se for igual, ok? Vai ter uma região aqui que é considerada igual. Tem uma região aqui que é considerada menor, tem uma região que é considerada maior. Eu rejeito quando é menor e maior, ok? Eu posso rejeitar quando é só menor, eu posso querer rejeitar só quando é maior. E eu posso rejeitar quando é diferente, quando é menor e maior. Qual que é a diferença? Nesse caso, parafuso. Muito grande, muito pequeno não serve. Então, ou seja, eu rejeito menor e maior, ou seja, rejeito quando é diferente. Eu posso rejeitar só quando é menor, por exemplo. Ó, eu estou fazendo um teste para ver se ele aguenta uma certa carga. Se aguentar aquela carga ou mais, passou. Se aguentar menos, aí que não. Aí eu só rejeito menos. Ou eu posso rejeitar só mais. Por exemplo, eu quero ver se aqueles produtos são defeituosos. Se tiver uma certa porcentagem, tipo 10% ou menos, passa. Okay? 10% ou menos passa. O problema é se tiver mais que 10%. Ou seja, eu só rejeito se tiver mais. Então eu tenho que ver. Quando eu vou delimitar a região, eu tenho que ver. Você quer rejeitar só se for mais que aquilo que está no H0? Menos que aquilo? Ou os dois, mais e menos? Nesse caso aqui, 15 milímetros, eu vou rejeitar se for muito maior ou muito menor. Que não serve nem maior nem menor. Então, eu vou rejeitar os dois. Quando eu rejeito os dois, o que a gente tem? A gente tem que ter que... A gente vai ver qual que é o nível de significância. Esse daqui, lembra que é o nível de significância? Significância. Então, esse alfa, que é o nível de significância, é o tanto que eu vou rejeitar. No caso, eu quero o quê? Rejeitar tanto menor como maior. Como o alfa é o tanto que eu vou rejeitar, nesse caso eu vou colocar metade aqui, alfa sobre 2 aqui, metade aqui, alfa sobre 2 aqui. No caso, o meu alfa é quanto? O meu alfa é 0,1. Não é porque não é 10%? Aqui, o nível de significância. Então, aqui vai ser 0,1 sobre 2. Aqui vai ser 0,1 sobre 2. Cuidado, quando eu quero rejeitar só maior, eu pego todo o nível de significância e coloco tudo aqui. Então, se eu queria rejeitar só quando fosse maior, aqui seria o 0,1 inteiro. Se eu quero rejeitar só quando é menor, aqui seria o 0,1 inteiro. Agora, como eu quero rejeitar os dois, menor e maior, ou seja, diferente, se está escrito diferente, quer dizer que eu rejeito menor e maior, os dois. Aí eu coloco metade aqui no menor, metade aqui no maior. Tá? Então, toma cuidado com isso. Beleza, eu já vi qual que é a estatística de teste, é essa conta que eu vou usar. E eu já delimitei a região de rejeição. É 0,1 dividido por 2 aqui e 0,1 dividido por 2 aqui. O sexto passo é você fazer as contas do passo 4 e do passo 5. Né? Você vai ver que depois do passo 4 você já usa a estatística de teste e já faz a conta. No quinto passo você delimita a rejeição e já faz a conta. Então o sexto passo, que é obter os valores, você já vai fazer no 4 e no 5. No caso, vamos fazer um passo extra, que é obter os valores. Vamos começar obtendo os valores lá do Z calculado, que é do passo 4, que é da estatística de teste. Então, vamos fazer a conta aqui, ó, do Z calculado. A média amostral é 13,5. A média populacional que a gente está testando é 15. A gente tem que o desvio padrão é 3, desvio padrão populacional é 3, sobre raiz de n. O n é o tamanho da amostra, que é 10. Vamos fazer essa conta aqui para achar o z calculado. O z calculado, vamos lá. Fazer a conta para achar o z calculado. 13,5 menos 15 dividido por 3 dividido por raiz de 10. Dá menos
1,58. Achei o z calculado. Ok? Então, o z pela fórmula é o z calculado. Vamos ver o z crítico, que é pela tabela da normal. Lembra, vamos fazer até o desenho aqui de novo? Lembra que a gente tinha aí normal, aqui a média, né? A gente ia rejeitar essa parte, porque eu queria diferente. Lembra que a gente acabou de falar disso. Aqui e aqui. Essa parte que eu estou rejeitando é o quê? É 0,1 sobre 2. Essa parte que eu estou rejeitando também é 0,1 sobre 2. Aí eu vou lá e o que eu quero? Eu quero essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que seria um menos alfa, que é o nível de confiança, tá? Como que eu obtenho o z crítico? Quem que é o z crítico? O z crítico é o cara que está aqui, ó. Aqui eu tenho o z crítico e aqui eu tenho o menos z crítico. Como que eu acho o valor desse z crítico? Eu vou olhar lá na tabela normal. Mas para olhar na tabela da normal, eu preciso saber qual que é essa região aqui, ó. Lembra que a região não é do zero até o z crítico lá na tabela normal? Eu quero saber quanto que é essa região. Como que eu sei essa região? Bom, metade não é meio? Sim. Então eu vou pegar o quê? Meio, que é metade, menos o 0,1 sobre 2. É aquela fórmula, lembra aquela fórmula? Meio menos o alfa sobre 2? Exatamente essa fórmula que a gente vai usar, tá? Só cuidado, que se eu quisesse rejeitar tipo só maior e não menor, todo esse 0,1 estaria aqui. Aí eu teria que fazer meio menos 0,1. Como foi metade para cá, então eu peguei meio menos a metade de 0,1. Quanto que é 0,1 sobre 2? Dá 0,05. Meio menos 0,05 dá 0,45. Então eu vou olhar lá na tabela da normal padronizada para achar qual que é o quê? Agora sim eu vou achar o meu z crítico. Então, meu z crítico, eu vou achar lá na tabela normal padronizada olhando essa fórmula aqui. Meio menos alfa sobre 2. Porque ficou diferente. Se for maior, só maior, que eu reprovo, ou se eu reprovar só menor, aí em vez de ser meio menos alfa sobre 2, é meio menos alfa, tá? Presta atenção nisso. Então vamos lá na tabela da normal padronizada procurar o 0,45. Lembrando que não é na linha e na coluna. Eu olho esse daqui é uma região, é uma área. Então eu vou olhar lá naqueles números no meio, o 0,45. Vamos procurar aqui o 0,45. O 0,45, cadê? Ó? Aqui nesses números aqui, ó. 0,45. Aqui, ó, 0, ó, o 0,4495 e o 0,4505. Esses números têm a mesma distância do 0,45. Então aqui é 1,664 ou 1,65. Então, você pode pegar 1,64? Pode. Você pode pegar 1,65? Pode. Você pode pegar a média dos dois? Qual que é a média entre 1,64 e 1,65? É 1,645? Posso pegar? Pode. Tá? No caso, eu vou pegar 1,64 mesmo, tá? Mas você pode pegar 1,64, 1,65 ou 1,645, né? Como pode os dois, os três, né? Na verdade. Eu vou pegar 1,64. Então, nosso z alfa sobre 2. Por que alfa sobre 2? Porque eu queria diferente, ok? Se eu escrever z alfa, quer dizer que eu quero só excluir os maiores ou só excluir os menores. Aí o alfa inteiro vai estar numa região só. Por isso que a gente vai escrever o z alfa, né? Mas no caso é diferente, vai ser z alfa sobre 2. Vai ser 1,64. Esse é nosso z crítico. 1,64. Então vamos voltar lá. O z crítico é 1,64. O próximo passo vai ser o quê? Vai ser ver se eu aceito ou eu rejeito o H0. Vamos guardar esse 1,64 que é o z crítico, o z calculado 1,58, tá? Então vamos lá. Ó. A gente lembra que o z crítico é 1,64. Esse foi da tabela da normal padronizado. E o z calculado, que foi pela formulazinha, foi 1,58. É exatamente isso, né? Menos 1,58. Menos 1,58. Vamos fazer o desenho aqui. A gente está rejeitando esses dois aqui, né? Rejeitando tanto a parte de baixo
como a parte de cima. O que é o Z crítico? O Z crítico é esse cara aqui, que é bem onde começa o que eu vou rejeitar. E esse cara também aqui, que seria o mesmo valor, só que negativo, menos 1,64. Bem onde eu vou rejeitar. Aí eu vou ver o Z calculado. Onde que está o Z calculado? Que é o menos 1,58. Ele está aqui, ó, está nos negativos. Mas ele está depois do 1,64 ou antes? O menos 1,58 é menor, desculpa, é maior que o menos 1,64. Ok? Menos 1,58 é maior do que menos 1,64. Por exemplo, qual temperatura é maior? Menos 58 graus ou menos 68 graus? Menos 58 graus é uma temperatura maior. Então, menos 1,58 é maior que menos 1,64. Então, menos 58 está para frente. Vamos colocar lá o menos 1,58. Aqui, ó. Está para frente de 1,64. Ele está na região que eu vou rejeitar o H0? Não, ó, o menos 1,58 está nessa parte que eu aceito. Então, se o Z calculado estiver na região que eu rejeito, aí eu rejeito H0. Se o Z calculado estiver numa região que eu aceito H0, então eu vou aceitar o H0. Então, qual que vai ser minha conclusão? Eu vou aceitar o H0. E nesse caso eu aceito o H0 justamente pelo Z calculado ele for maior que menos o Z crítico e ele for menor do que mais o Z crítico. Nesse caso, como ele está entre os dois, então quer dizer que eu aceito. Tá? Agora, se o Z calculado fosse maior que o Z crítico positivo, ele estava numa região que eu rejeitava, eu ia rejeitar o H0. Se o Z calculado fosse menor que o menos Z crítico, ele estava em outra região que eu rejeitava o H0, então eu ia rejeitar H0. No caso, ele está numa região que eu aceito H0, então eu aceitei H0. Aceitar o H0 quer dizer o quê? É aceitar que realmente essa média aqui, eu não provei que aquele lote não tem essa média, 15. Mas, professor, a média mostrar não tem 3,5? Sim. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho dados o suficientes para rejeitar que não é 15. Então, eu não posso afirmar, pegar esses 10, deu 13,5 e afirmar, ó, você está mentindo, não é 15. Ok? Eu não tenho dados suficientes. Eu posso pegar uma amostra maior e ver se eu consigo ali algo mais preciso. Mas com o que eu tenho, eu não tenho condições suficientes para rejeitar aquilo. É a mesma coisa que eu sou um juiz. O cara é inocente até que se prove o contrário. Eu posso falar, ó, não tem provas suficientes para condenar esse cara. Eu não vou condenar. Ele pode ser o culpado? Pode, mas eu não tenho prova suficiente. Então, esse lote pode não ter a média no lote inteiro 15? Pode, mas eu não tenho ainda, por enquanto, provas o suficiente para falar que isso, com essas informações, eu não posso rejeitar. Ok? Então, se eu aceitei H0, qual que é a conclusão final? Eu vou aceitar o lote de parafuso. Ou aprovar, depende se é o Inmetro, por exemplo, né? O lote de parafusos. Ou eu posso pedir mais amostras para testar novamente, né? Mas com essas aqui, por enquanto, eu estou aceitando esse lote de parafusos. Não estou recusando, ok? Esse foi o primeiro exercício. Vamos ver um pouquinho mais dessa parte teórica e vamos tentar resolver um outro exercício desse, um pouquinho diferente só. Eu não vou querer reprovar quando for diferente. Eu vou querer reprovar quando for maior ou quando for menor. Então, no caso, nosso nível de significância, ou vai estar tudo desse lado, ou vai ter tudo desse lado. Ok? Vai estar só em uma das caudas. Vamos começar. Esse exercício que a gente fez, a gente tinha o seguinte, ó, a gente tinha lá normal. Nessa região a gente ajeitava H0. E tinha duas regiões críticas, né? Essas regiões críticas, lembra que é baseado no valor do Z crítico. Duas que é baseado no valor do nível de significância, que é baseado no valor do nível de confiança. Nessas duas regiões críticas aqui, é onde a gente tinha rejeição de H0. Então, se o Z calculado tivesse aqui, rejeitava H0. Se o Z calculado tivesse aqui, rejeitava H0. Como o Z calculado ficou aqui, a gente aceitou H0.
Agora pode ser um pouquinho diferente. Em vez de ser esse caso, que a gente rejeita se for menor e maior, que é caso que for diferente, a gente pode rejeitar só se a média for maior. Então esse caso a gente rejeita só aqui. Ou pode rejeitar só se for menor, nesse caso aqui a gente se for aqui. Em todos a gente vai ter aqui, ó, no caso a gente tem aqui o Z crítico e o menos Z crítico. Perceba que nesse caso, a gente pegou o nível de significância e colocou metade desse lado e metade do outro lado. Nesse caso, a gente colocou todo o alfa, ó, alfa sobre 2, alfa sobre 2. Nesse caso, a gente colocou todo o alfa, que é todo o nível de significância, que é a porcentagem de rejeitar, o H0, todo na frente, porque a gente ia rejeitar só se fosse maior. Se fosse igual ou menor, a gente aceitava. E aqui, mesma coisa. Então aqui a gente teria o Z crítico, que a gente calcular. Aqui é a mesma coisa, só que é na parte de menor. Ou seja, a gente ia só rejeitar se for menor. Se for igual ou maior, a gente aceitava. Nessa parte aqui, ó, aqui a gente teria o menos Z crítico. Professor, mas uma coisa que eu prestei atenção aqui, olha só. Aqui, se for igual, eu aceito. Se for diferente, se não for igual, eu reprovo, porque é diferente. Mas aqui também é igual. É o seguinte, ó. Muitos livros de estatística usam sempre a média igual ao que a gente quer calcular. E aí mostra no H1 o que a gente quer que é de reprovar, né? Então a gente reprova aqui se for diferente, ou seja, menor ou maior. Reprova se for maior e aqui reprova se for menor. Eu gosto mais, né? Eu deixei aqui igual porque muitos livros usam. Mas eu gosto mais de você já escrever no H0 o que você aceita. Então, nesse caso aqui, você vai aceitar se a média for igual ao que foi falado ou se for menor. Então, pode colocar assim. Se você quiser colocar assim, eu até prefiro. Se a média for menor ou igual do que foi falado, aceita. Se for maior, reprova. Ok? Ou, no caso aqui, unilateral direita, seria o quê? Seria maior ou igual. Então, se a média for maior ou igual ao que foi falado, aceita. Se for menor, rejeita. Ok? Agora, vamos ver, falando em Z crítico, em Z calculado, como que eu rejeito o H0? Então, o Z crítico está aqui, ó. Coloquei o Z crítico. O Z calculado depende da forma, tá? Como que a gente rejeita o H0 nesse primeiro caso? Nesse primeiro caso, eu rejeito o H0 o quê? Se o Z crítico, desculpa, o Z calculado, que eu calculei na fórmula, for menor que o menos Z crítico, ou o Z calculado for maior que o Z crítico positivo, eu rejeito H0. Ou seja, se o Z calculado estiver aqui, menor que o Z crítico, ou o Z calculado estiver aqui, maior que o Z crítico positivo, ou seja, se o Z calculado for maior que o Z crítico positivo, ou for menor que o Z crítico negativo, reprovo. Esses dois aqui, ó, juntar isso daqui é a mesma coisa que falar que o módulo do Z calculado ser maior que o Z crítico. Tá. Opa, vamos escrever de novo aqui, ó. Vou escrever até de branco para enxergar melhor. Posso juntar isso aqui. O módulo do Z calculado. Lembra o que é módulo? Você pega o Z calculado. Se é positivo, fica positivo. Se é negativo, fica positivo. For maior que o Z crítico. Ok? Por quê? Se o Z calculado é positivo, ele é maior que o Z crítico, ele está aqui. Se o Z calculado é negativo, quando eu falo que o módulo dele é maior que o Z crítico, quer dizer que como ele é negativo, ele vai ser menor que o menos Z crítico, ele vai estar aqui. Então eu posso pensar desses dois jeitos para rejeitar, ou esse um jeito. Os dois é a mesma coisa, ok? Os dois significa que o Z calculado ou é menor que o menos Z crítico, ou que o Z calculado é maior que o mais Z crítico positivo, né? Nos dois casos são casos que eu rejeito H0, ou seja, ó, eu estou vendo como rejeitar H0, ou seja, como que está nessa região azul, tá? Como que eu sei que está na região azul? Se é isso funciona ou isso funciona. Se um dos dois funcionar, rejeitei H0. No exercício anterior, nenhum dos dois era verdade, por isso que eu aceitei H0. Nesse caso aqui, quando que eu rejeito H0? O único caso é o quê? Se o Z calculado for maior que o Z crítico. Então eu rejeito aqui H0 só de um jeito, o quê?
se o z calculado for maior que o z crítico. Então, se o z calculado for maior que o z crítico, ele está nessa região aqui, eu rejeito. E esse último aqui é se ele estiver nessa região aqui, que é menor que o menos z crítico. Então, se o z calculado for menor que o z crítico, eu rejeito. Ok? Vamos tentar agora colocar todas essas informações numa tabela para ficar mais fácil. Vamos ver essa tabela aqui do teste de hipótese de uma média com variância conhecida, que é o que a gente está vendo nessa aula. Primeiro, a hipótese inicial, ok? É o que? Mi igual Mi zero. Lembrando que é o Mi igual a média que foi dado, que a gente quer ver se é verdade ou não. A gente pode escrever sempre igual, ok? Mas a gente tem que ver também na alternativa, que às vezes a hipótese inicial vale se for igual ou menor. Se a hipótese inicial vale só quando é igual, a alternativa é diferente, cai nessa. Se a média for menor ou igual, a alternativa é maior, que foi essa. E se serve ser uma média igual ou maior, eu só rejeito se for menor, que no caso a hipótese alternativa é essa, tá? Mas a hipótese inicial a gente vai escrever sempre igual, mas lembrando, se você quiser escrever maior igual, menor igual, que é o que você vai aceitar, beleza, fica bem melhor. Mas os livros muitas vezes usam só isso, então você pode usar isso também. O importante é você saber qual que é a hipótese alternativa. Quando que eu rejeito? É quando for diferente, quando for maior ou quando for menor? Você tem que saber. Ok? Por quê? Bom, ó, vamos só parar aqui no teste de estatística de teste primeiro e depois a gente fala por quê. Estatística de teste, no caso aqui que a gente está considerando, o teste de hipótese média com variância desconhecida vai ser essa fórmula aqui. Ok? Então, se você tiver lá uma média com variância conhecida, no nosso caso, a gente vai usar essa formulazinha que é da normal. Tá? Agora, beleza. Na próxima aula, a gente vai usar o Study Student. Já aí você vai ver que aqui muda, a fórmula muda. Tá? Mas na próxima aula é porque a variância não é conhecida. É por isso que a gente usa o Study Student. Mas tudo bem. Aí o que a gente tem? A gente tem que prestar atenção muito, depois que fazer a conta do Z calculado, tem que prestar atenção muito aqui para você achar o Z crítico e aí para você ver se aceita ou não o Z crítico. Aí é o seguinte, se você quer reprovar se for diferente, aí você vai pegar, na hora de calcular o Z crítico, você vai usar o alfa sobre 2, tá? Aí você vai lá fazer a conta meio menos alfa sobre 2 e vai achar isso na tabela normal para achar o Z crítico. Aí se o módulo do Z calculado for maior que o Z crítico desse alfa sobre 2, você rejeita. Se não, você aceita o H0. Se você quer reprovar só se a média for maior do que aquele valor informado, na hora que você vai achar o Z crítico na tabela normal, você vai usar só o alfa, porque vai ficar tudo de um lado. Todo o alfa vai ficar de um lado. Então, você vai olhar lá na tabela da normal, meio menos alfa. Você não vai pegar e dividir por 2. Meio menos alfa, vai fazer a conta, vai olhar na tabela normal e você vai achar o Z crítico. Aí, no caso, se você quiser reprovar se for maior, você vai ver se o Z calculado é maior que o Z crítico positivo. Se for maior, você rejeita. Se for menor, você não rejeita. Agora, se você quiser rejeitar quando é menor que aquela média que foi informada, o Z crítico você também vai calcular com alfa, igual que você calculou de cima. Mas aí você vai rejeitar se o Z calculado for menor que o menos Z crítico. Então, você achou o Z crítico lá na tabela da normal. Pega aquele valor negativo. Se o Z calculado for menor que aquele valor negativo, rejeita. Caso contrário, se o Z calculado for positivo ou maior que aquele valor negativo, aí você aceita H0, tá? Então essa tabelinha ajuda muito. Bom, a gente já viu um exemplo que é diferente. Vamos ver um exemplo de um dos dois aqui, ok? Para a gente terminar a aula. Mas antes de ver esse exemplo de maior, menor, não diferente, para a gente compreender um pouquinho melhor essa ideia dessa hipótese, vamos ver sobre os tipos de erros. Porque é o seguinte, tem dois tipos de erro. Porque pode ser que o fabricante falou a verdade e realmente aquela hipótese que o fabricante falou é verdadeira. Se eu aceitar H0, eu tive uma decisão correta. Bom, se o fabricante falou uma verdade, eu aceitei, eu tive uma decisão correta. A probabilidade de eu ter essa decisão correta é o nível de confiança que foi dado no problema. Agora,
Tem chance do fabricante falar a verdade e eu rejeitar, porque eu peguei uma amostra ruim, por exemplo? Tem. Aí eu cometi um erro do tipo 1, eu tenho uma probabilidade alfa, que é o nível de significância. Essa é a probabilidade de eu errar se o H0 for verdade, só que eu rejeitei o H0. Então esse erro do tipo 1 é, o fabricante falou a verdade, H0 é verdade, mas eu rejeitei, que talvez eu peguei uma amostra ruim. Esse é o erro do tipo 1. Qual que é o erro do tipo 2? O fabricante pode ter mentido. Só que eu fui lá e peguei uma amostra muito boa, né? Ele mentiu no geral, mas eu peguei uma amostra boa. E aí eu aceitei a decisão dele. Ele mentiu, mesmo assim eu falei, não, eu confio em você, eu acredito em você. Esse é um erro do tipo 2, beleza? Então se o fabricante falou a verdade, o H0 é verdade, só que eu rejeitei, é um erro do tipo 1. Agora, se o fabricante mentiu, ele falou uma hipótese falsa, ele mentiu, e eu aceitei a hipótese dele mesmo assim, aí é um erro do tipo 2, tá? Que a gente fala de probabilidade beta. E eu também posso ter uma decisão correta. Ele mentiu e eu falo assim, ó, rejeito isso daí porque você está mentindo. Então, quando é a decisão correta? Se ele falou a verdade e eu aceitei, ou se ele mentiu e eu recusei. Isso eu acertei. Se ele falou a verdade e eu recusei, errei. É um erro do tipo 1. Se ele mentiu e eu aceitei, eu também errei, mas é já um erro do tipo 2, tá? Para a gente diferenciar o que é o erro do tipo 1, o erro do tipo 2. Vamos aqui ao exemplo 2. O Refrigerantes W Otto afirma que em sua latinha de Guaraná tem menos de 23 gramas de açúcar. Então é o seguinte, o W Otto abriu uma empresa, uma fábrica de refrigerante, e ele vende a latinha de Guaraná dele e fala assim, ó, na minha latinha de Guaraná tem menos que 23 gramas de açúcar, nas outras tem mais, tá? Compra a minha, que a minha tem menos que 23 gramas de açúcar. Não faz tão mal para a saúde igual aos outros, tá? Compra a minha. Só que aí, o que a gente tem? O Fernando Machado abriu um laboratório, olha só, mas o laboratório Fernando Machado desconfia dessa informação. Então o Fernando Machado abriu um laboratório e ele está desconfiado que o W está mentindo para os clientes dele. E ele quer ver se o W está falando a verdade ou mentindo para os clientes dele. O que ele vai fazer? Um teste de hipótese. O que ele vai fazer? Ele vai coletar então 6 latas de refrigerante. Então, ó, qual que é o Mi0? O Mi0 é o que o W está afirmando. 23 gramas é a média, ou é isso ou menos, que tem no Guaraná. Tá? Se tiver menos, melhor ainda, porque faz menos mal para a saúde ainda. Tá? Então, se tiver 23 ou menos, beleza. Agora, o problema é se tiver mais. O Fernando Machado está desconfiando disso, ele acha que tem mais que 23. Então, ele foi lá e pegou 6 latinhas da fábrica do W. E ele pegou a média foi lá no laboratório dele, calculou lá o tanto de açúcar que tem em cada latinha e teve uma média amostral de 24,2. Ah, professor, então deu uma média maior que o W falou. Pronto, vai lá e fala que rejeita. Não é assim. O Fernando Machado sabe que não é desse jeito que funcionam as coisas. Ele tem que fazer a conta e provar que o W está mentindo. Né? Não é só pegar lá 6, calcular a média e acabou. Ele tem que fazer a conta. O Fernando Machado ele sabe que tem que fazer a conta para mostrar se o W está mentindo ou não. Então, beleza, ele pegou 6 e a média desses 6 foi 24,2 gramas. Sabe-se que na empresa de W Otto, o índice de açúcar se distribui normalmente, através de uma distribuição normal. O índice de açúcar nos refrigerantes, né? Com um desvio padrão de 1,86. Então, eu conheço o desvio padrão populacional e, consequentemente, a variância populacional. Entra no que a gente está estudando agora. Pode-se aceitar um nível de 10%, então o Fernando quer ter um nível de confiança de 90%. Ele quer ter 90% de chance, de certeza, que o W está mentindo, ou 90% que ele está falando a verdade. Então o nível de confiança é 90%, o nível de significância é 10%. Então o alfa é 10%, que é 0,1. Tá? Então esse daqui é o que... Porque, professor, mas não está escrito nem nível de confiança, nem nível de significância. Quando o exercício não está escrito, o que eu sei? Se é confiança ou se é significância? É o seguinte, se for pouquinho, vai ser significância. Ele não quer um nível de confiança de 10%. 10%. Ó, tem 10% de certeza que isso é mentira. Não. É que né, ter 90% de certeza se aquilo é verdade ou não.
Então esse daqui vai ser o nível de significância. O nível de confiança vai ser 90%. Agora, se for um número grandão, 80, 90, 95, aí vai ser o nível de confiança, tá? Então, como é pouquinho, vai ser o nível de significância, que é 0,1. Vamos fazer os 8 passos. Primeiro passo, qual que a gente vai estudar? É o teste de hipótese do que? De qual parâmetro? Média. Né? E nesse caso até com a variância conhecida, né? Isso já vai nos ajudar a saber qual tabelinha que a gente vai usar. 2 e 3, vamos definir quem que é o H0, quem que é o H1. O H0 é o que? A média, o W falou que a média é igual a 23. Isso que a gente vai usar, tá? Quando que a gente rejeita? Cuidado que nesse caso a gente não rejeita se for diferente de 23. Porque se for menos que 23, beleza, o W não mentiu, ele falou menos que 23, 23 ou menos. Então eu não rejeito. Eu vou rejeitar o que? Se for maior que 23. Aí sim faz mais problema à saúde. Se for menos que 23, faz menos problema para a saúde. Então beleza, o W não está mentindo. Problema se for mais que 23, tá? Aqui até eu falei, se você quiser escrever em vez de igual, geralmente os livros usam igual, muitos livros, né? Mas em vez de igual você colocar menor ou igual, beleza, tá? Por quê? Se a média for igual ou menor que 23, aceito o H0. Só se for maior que eu vou rejeitar H0, tá? Passo 4. Passo 4, aí eu vou fazer o estatística de teste, né? Qual que é nossa estatística? Vai ser, vamos colocar de branco aqui, ó. A fórmula. Lembra que é o Z calculado, vai ser a média amostral menos a média populacional, que a gente está vendo se é verdade ou não. Coloquei o sigma, mas é o Mi. Média, é Mi. Dividido pelo desvio padrão populacional sobre raiz de N. Então, vamos lá, o Z calculado vai ser o quê? Média amostral, 24,2, menos o Mi, que é o que eu estou vendo se é verdade ou não, que é o 23, que é a média populacional, estou vendo se é verdade ou não. Dividido pelo desvio padrão, que é 1,86, sobre a raiz de N, no caso é N6, que é o tamanho da amostra. Vamos fazer essa conta. 24,2 menos 23 dividido por 1,86 dividido por raiz de 6. Dá 1,58. 1,58 positivo. Esse é o Z calculado. Passo 5. Vamos fazer o desenho para ver o que a gente vai rejeitar. Então lá. Aí é o seguinte, aqui está normal. Tá. Onde que eu rejeito? Eu rejeito se for maior que 23. Onde que é maior? Aqui, ó. Essa parte aqui que eu rejeito. Porque se for igual ou menor, tranquilo. O problema é se for maior. Nessa parte aqui, eu vou colocar, como é só uma cauda, né? No caso, a gente fala monocaudal. Bicaudal é quando era os dois. O exercício 1. A gente fala monocaudal. Quando é monocaudal, eu vou colocar todo o meu nível de significância aqui, 0,1. Aí, o que eu preciso? Aqui é 0,1. Todo 0,1 é aqui. Se fosse diferente, eu ia colocar metade do 0,1 aqui e metade do 0,1 aqui, tá? Mas no caso aqui é só... Eu só quero reprovar se for maior. Se for menor, não. Então, como é só maior que eu vou reprovar, só no maior que eu vou tirar o 0,1. O que eu preciso para fazer a conta é o seguinte, ó. Aqui está a média. Eu preciso disso daqui. Quanto que é isso daqui? É você pegar meio menos o 0,1. Então, lembra que a gente vai fazer que conta? A gente vai fazer o meio menos o alfa, que é o 0,1. Não o alfa sobre 2, porque no caso aqui eu estou colocando todo o alfa aqui. Meio menos 0,1 dá 0,4. Aí eu vou olhar lá na tabela da normal padronizada para ver qual que é o Z crítico, tá? Qual que é o Z crítico? Vamos lá olhar na tabela da normal padronizada para achar o Z crítico. Eu quero usar o que? O 0,4, tá? Vamos olhar o 0,4. Ó, vamos procurar o 0,4, 0,38, aqui é 0,46, né? Vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Perceba que aqui é 0,3997, aqui é 0,4015.
Então aqui é 0,0015 a mais e aqui é 0,0003 a menos, né? Então esse é o que está mais perto do 0,4, ó. 0,3,997 é o que está mais perto do 0,4. Então achei o que está mais perto do 0,4. Vamos agora olhar a linha e a coluna para ver qual que é o Z crítico. No caso aqui, qual que foi o Z crítico? Qual que foi o Z crítico? Lembrando que o meu Z crítico foi o alfa inteiro, tá? Foi meio menos o alfa. Porque ficou só a partezinha que eu quis excluir. 1,28. Esse é meu Z crítico, 1,28. Vamos voltar? Então o Z crítico é 1,28. Ó, então aqui está 1,28. Tá? Achei o Z crítico. Quarto passo, quinto passo. O sexto passo, na verdade, é fazer as contas e a gente já fez as contas. Já achou o Z calculado e já achou o Z crítico. O sétimo passo, aí a gente vai ver se a gente aceita H0 ou se a gente rejeita H0, tá? Como que eu faço? Ó, eu posso olhar lá na tabela e ver que o H1 é maior, aí eu vou olhar lá na tabela e ver que só rejeito se o Z calculado for maior que o Z crítico. Lá na tabela vai ter escrito isso. No caso, como o Z calculado é maior que o Z crítico, eu vou rejeitar. Então eu olhei lá na tabela, quem que é o H1? É maior. Quando que eu rejeito quando é maior o H1? Eu rejeito quando o Z calculado for maior que o Z crítico. Z calculado é maior que o Z crítico? É. Então eu vou rejeitar. Rejeito H0. Porque... vamos fazer a conta aqui, escrever certo. Porque o Z calculado, que é 1,58, é maior que o Z crítico. Professor, se eu não olhar na tabela, eu posso olhar aqui o seguinte. Aqui está 1,28. Ó, e isso daqui é 1,28. Né? Concorda aqui? Ó, aqui está 1,28. 1,58 está para trás ou está para frente? 1,58 está para frente do 1,28. Aqui está 1,58. Então o Z calculado está na região que eu rejeito H0? Está na região que eu rejeito H0. Então eu rejeito H0. Então eu posso rejeitar H0 olhando aqui que 1,58, que o Z calculado está na região que rejeita. Ou eu posso olhar na tabela que quando o H1 é maior, eu rejeito se o Z calculado for maior. Se o Z calculado não fosse maior, fosse menor ou igual, aí eu não rejeitava. No caso, eu rejeito H0. Sétimo, rejeitei H0. Qual que é o oitavo? O oitavo é a conclusão. Qual que é a conclusão? Oitavo passo. Conclusão é, Fernando Machado vai chegar para o WW. Seguinte, você está falando aí para os seus clientes que tem menos que 23, mas eu fiz as contas e não é bem assim não. Não é bem assim não. Acho melhor você tomar cuidado aí e falar umas verdades para os seus clientes aí. Aí que o W outro pode falar, bom, ó, eu acho que seu teste não pegou ali as melhores amostras. Vamos tentar fazer com outras amostras, ver o que acontece? Pode ver com outras amostras. Se nessas outras amostras continuar tendo a mesma conclusão, aí fala, opa, tô com mais certeza ainda que você está mentindo, W outro. Ok? Então, por essas informações que a gente tem, por enquanto parece que o W outro está mentindo aí para os seus clientes. Então é melhor que o W outro abrir os olhos aí, ok? Então a gente tem aí esse outro exemplo. Espero que tenha ficado mais claro para vocês esse teste de hipótese. Eu vou terminar a aula aqui, ó, deixando para vocês aqui, ó, essa daqui, ó. Essa é a tabela quando vocês forem usar teste de hipótese para média com variância conhecida, tá? Essa daqui é a tabela. Na próxima aula, quando a variância não for conhecida, eu vou passar uma outra tabela. E na outra aula, quando a gente vai fazer teste de hipótese de proporção, eu vou passar uma outra tabela. Então guarda bem essa tabela aí, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Abraços a todos e bons estudos.